Boa tarde, eu sou Marcelo Pedroso, estou como presidente da ASPEC, Ação Solidária às Pessoas com Câncer, e hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, doutora Ludmila Carvalho e doutor Henrique Camilo, eles que são médicos, oncologistas, especializados, estão aqui hoje para debater com a gente sobre o câncer gástrico. A gente sabe o quanto vem aumentando o número de incidências aí do câncer gástrico, e a gente está aqui hoje para poder falar um pouco sobre prevenção, sobre cuidado, e o mais importante, né, que a gente seja também um apoio para os pacientes que estão passando por esse tratamento. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Doutora Ludmila Carvalho, eu vou fazer a apresentação dela aqui. Ela que é graduada em Medicina pela Universidade Federal de São João del Rei, não é isso? É certificada pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e Cirurgias Oncológicas Digestivas, pós-graduada em Medicina Legal e Perícias Médicas pela Cadepol de São Paulo e atua também como médica legista da Polícia Civil do Estado de São Paulo, além de trabalhar na rede Mater Dei e no Hospital Vila da Serra. Muito boa tarde, doutora Ludmila, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, E boa também, tarde. doutor Henrique Camilo. Doutor Henrique também é cirurgião oncológico, graduado em Medicina pela UFMG, é residente em Cirurgia Geral pelo MEC, nas Ciências Médicas, e também fez residência na cirurgia oncológica lá no MEC pelo Hospital do Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, né? Uma grande referência em oncologia no nosso país. Também é sócio da clínica CVE, Cirurgia pela Vida, além de atuar também na rede Mater Dei, no Hospital Vila da Serra e também nas cidades de Itabira e Barbacena. Seja muito bem-vindo, viu, doutor Henrique? Vamos... Muito obrigado, tá, Marcelo? Boa tarde aí para todos que estão nos ouvindo e uma honra estar participando desse momento aqui com vocês. Nós que agradecemos, né, a participação de vocês aí. Eu sei das correrias do dia a dia e vocês disponibilizaram esse tempo para estar aí com a gente, né, tirando uns minutinhos aí para a gente fazer esse bate-papo e trazer um pouco de prevenção e de cuidado para os pacientes e para todo mundo que a gente precisa sempre estar cuidando da nossa saúde, né? Vamos começar então pela doutora Ludmila. Doutora Ludmila, fala para a gente um pouquinho assim, por que o câncer gástrico ainda preocupa tanto a sociedade médica? O câncer gástrico, ele é um câncer que, dependendo da referência, ele é o quarto câncer no mundo que mais mata. E a nossa maior dificuldade é a identificação precoce, né? O diagnóstico precoce do paciente com câncer gástrico, que é uma doença silenciosa inicialmente, quando o paciente já começa a ter sintomas, já está num estado mais avançado. Então, nosso maior desafio hoje é conseguir detectar a doença nos estágios iniciais. Por isso que é uma grande preocupação, como conseguir atingir a população e identificar. E a gente sabe o quanto o diagnóstico precoce ele é importante, não só no câncer gástrico, mas em todos os tipos de câncer, né? E é um grande dificultador, infelizmente, a gente sabe que o sistema de saúde nosso às vezes não prioriza tanto a prevenção e o diagnóstico precoce como deveriam priorizar, né? E com isso a gente acaba tendo casos de diagnósticos mais tardios, o que afeta muito o tratamento, né? E com certeza isso poderia ser muito diminuído os óbitos por câncer se a gente tivesse um diagnóstico precoce, um diagnóstico mais eficaz no sentido de tempo, para que não acometessem as pessoas no estágio tão avançado da doença como vem acontecendo, né? Sim. Pois é. Doutor Henrique, fala para a gente um pouquinho assim, de quais são os principais sintomas, de como que tudo começa, o que a gente pode fazer para que a gente acenda uma luzinha aí para o câncer gástrico. Então, inicialmente, como a doutora Ludmila falou, o câncer gástrico ele é assintomático, né? Ele não apresenta sintomas. Esse que é o nosso maior desafio. O que deve levar o paciente a acender uma luzinha ali de suspeição, né? Geralmente, ele vai começar com uma dor, um desconforto abdominal, geralmente no andar superior do abdômen. E esses sintomas, quando são persistentes, eles se tornam crônicos, eles merecem uma investigação mais profunda. Com a dor abdominal, um desconforto, todo mundo sente. A dor abdominal que preocupa a gente é aquela dor persistente, sabe? Além desses sintomas de desconforto, a gente vai ter normalmente uma perda de peso crônica, né? O paciente que vem emagrecendo ao longo de meses aí,
deve chamar a atenção do médico. Outro sinal importante para a gente são a disfagia, é um termo técnico, né, que a gente fala de dificuldade de alimentação. O paciente pode ter tanto dificuldade para descer o alimento, como ele pode ter uma sensação de empachamento também. Que é o paciente que come e fica com a sensação de que comeu pouco, mas já está cheio. Sabe? Aquela indigestão. Essa indigestão crônica também chama a atenção para a gente. Sangramentos digestivos, né? Seja por vômito ou sangramento nas fezes, merece uma investigação. E sinais mais avançados podem sugerir uma doença metastática, né? Então, quando o paciente já desenvolve a ascite, que seria aquela famosa barriga d'água, ou uma icterícia, né, com o olho amarelo, a gente tem que ficar atento. Outros 2 sinais clássicos também são ínguas, né? A gente tem uma íngua clássica do câncer gástrico, que é uma supraclavicular, que é o nódulo de Virchow, e tem uma outra que pode aparecer no umbigo, que é um implante, né? Que é o nódulo da irmã Maria José. Então, esses sinais, um clínico ou um próprio paciente familiar pode já identificar e conduzir a suspensão do câncer gástrico, sabe? É claro que a gente não quer, de forma alguma, né, que chegue nesses sintomas mais avançados, mas infelizmente é o que tem acontecido, né? Exatamente. É o que a gente volta a falar, da importância do diagnóstico precoce e o quanto a gente precisa de tomar cuidado para não chegar nesse estágio mais avançado que você falou do diagnóstico aí, com sintomas muito mais evidentes, e que acaba que quando a gente procura realmente um médico para fazer uma avaliação mais específica, aí já está num tempo bem comprometido da doença. Isso acaba piorando muito o prognóstico, né? O que você está falando é muito sério, muito importante, porque o diagnóstico precoce ele é completamente proporcional ao prognóstico do paciente. E também aos custos, né, do tratamento. Então, se as entidades de saúde entendessem que a prevenção ela diminui custos e aumenta sobrevida, né, é o caminho certo para se seguir, né? Em vez de você tratar paliativamente, você vai estar prevenindo e reduzindo até custos. Então, você consegue fazer uma melhor gestão dos recursos, né, de saúde, quando a gente tem um investimento em diagnóstico precoce e rastreamento. Eu vi que os sintomas eles são bem parecidos, né, com alguns outros sintomas, por exemplo, do câncer coloretal, né? São sintomas muito parecidos. Então, assim, eu acho que a pessoa percebeu qualquer anormalidade, principalmente no sistema digestivo, né? Acho que como você falou, aquela sensação de saciamento, assim, às vezes comeu tão pouquinho e já está sentindo que já está satisfeito, já está saciado. São algumas coisas que a gente tem que ficar atento, não só com câncer gástrico, mas com outros tipos de câncer também. Mas fala pra gente então, doutora Ludmila, o que a gente faz assim de exame, o que é fundamental que a gente pode fazer para detectar um câncer gástrico precocemente? Existe algum exame de rotina que a gente pode fazer para que talvez a gente, nos exames periódicos, vamos dizer assim, a gente consiga detectar algum tipo de câncer gástrico? Como que funciona? A gente tem essa possibilidade? No câncer gástrico, ele funciona um pouquinho diferente do câncer coloretal, né, que tem a indicação da colonoscopia a partir de 50 anos, faz sangue oculto nas fezes, pesquisa de sangue oculto nas fezes na população. No câncer gástrico, a gente não tem isso, assim. Então, todo paciente com mais de 40 anos que tem os sinais de alarme que a gente fala, que é perda ponderal, anemia, uma dor abdominal persistente, dispepsia, alteração do hábito intestinal, história de câncer de intestino na família. Esses pacientes com mais de 40 anos com sintomas têm indicação de já fazer direto a endoscopia com biópsia, que é onde a gente faz o exame da endoscopia, vê a lesão, e aí já faz as biópsias no mesmo momento, que possibilita o diagnóstico. Quando o paciente ele tem um acompanhamento periódico com o médico, então a gente consegue perceber os sinais mais precoces. Igual o paciente que acompanha com o clínico.
com 40 anos, faz um hemograma, viu no hemograma que tem uma anemia. E aí a gente vai conhecendo o doente, aí a gente consegue detectar mais precocemente também, direcionando, né? Mas o exame que a gente faz inicialmente é a endoscopia com biópsia, que a gente faz o diagnóstico, e depois, para estadiamento, a gente faz as tomografias, que faz tomografia de tórax, de abdômen e pelve, para a gente ver se a doença está localizada, ver se já tem implante, principalmente no fígado e pulmão, que a gente preocupa por conta de metástase. Então é importante, mais uma vez, a gente ressaltar a gente estar periodicamente fazendo os exames de rotina, as consultas de rotina, para que a gente detecte o quanto antes, não só, como a gente falou, né, do câncer gástrico, mas outros tipos de câncer também. Mas, voltando ao câncer gástrico, tem alguma periodicidade assim, mais específica? Pode ser, por exemplo, eu vou ao médico pelo menos uma vez ao ano, eu faço uma bateria de exames e vejo se está tudo ok. É claro, associado de outras coisas que são importantes a gente fazer, né? Com uma alimentação saudável e atividades físicas, é fundamental isso em toda a nossa jornada de vida, né? Mas existe algum período, esse período de 12 meses aí é um período suficiente ou requer uma atenção melhor para o câncer gástrico? O que você acha? Me fala a sua opinião sobre se esse período de 12 meses é um tempo suficiente. Esse período de 12 meses, a gente vai depender muito do sintoma do paciente. Porque com a endoscopia, o paciente faz a endoscopia, a gente vê o estômago e já faz as biópsias, e a gente consegue ver. Se nesse intervalo, porque de acordo com os achados do exame endoscópico, igual metaplasia é um achado de exame endoscópico que é como se fosse uma lesão pré-maligna. Se a gente acha uma metaplasia intestinal, por exemplo, a gente avalia se vai repetir a endoscopia em 6 meses ou em 1 ano. Então, a periodicidade da endoscopia vai depender dos achados. Dependendo do achado, o paciente vai repetir a endoscopia daqui 2 anos. Não é o mesmo intervalo da colono. Pensando assim, o nosso intervalo da endoscopia ele é menor, variando de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Né? Entendi. Isso. Assim. No Brasil, igual a doutora Ludmila falou, a gente não tem um protocolo bem estabelecido, igual a gente tem no rastreio de câncer coloretal com a colonoscopia, né? Alguns países com alto índice de câncer gástrico, igual Japão, Coreia e Chile, eles têm um rastreio aí que vai variar de 1 a 3 anos a partir de 40 ou 50 anos. Mas é o que eu estava até conversando com a doutora Ludmila aqui antes do podcast, é engraçado porque no Brasil até que a endoscopia ela é bem difundida, né? Então acaba que não é um exame pouco realizado. O que eu acho que falta é um protocolo mesmo, mais bem organizado, sabe? Mais bem definido. É porque às vezes as pessoas às vezes fazem a endoscopia e é muito comum, né, a H. pylori, né, a bactéria da H. pylori, e aí se faz o tratamento da H. pylori, mas talvez não faça uma investigação, é isso que você quer dizer, uma investigação mais profunda, seria isso? Isso, o H. pylori é um grande fator de risco, né, para o câncer gástrico. Ele é uma das alterações que a doutora Ludmila citou aqui, que a gente tem que definir uma conduta após o resultado da primeira endoscopia. Agora, tem que ser tratado e tem que ser acompanhado. A questão é a organização desse fluxo, né? O paciente, às vezes, ele pede uma endoscopia e aí ele para ali naquele primeiro exame. E às vezes ele pede para um colega médico, ou ele vai num médico do posto de saúde, ou ele vai num clínico, ou ele vai num ginecologista. Independente do médico que for, é um exame fácil de ser realizado e de solicitado. Agora, o acompanhamento disso, que eu acho que hoje fica muito solto. Entendi. Então, tem um grande volume, vamos dizer assim, dos exames, né? Sim. Mas não tem uma organização. Não tem uma organização para fazer um acompanhamento adequado com o paciente. E se a gente falar um pouco assim de tratamento, né? O que existe de tratamento hoje para o câncer gástrico? Como que é feito o tratamento para o paciente já diagnosticado com câncer gástrico? Vamos falar um pouquinho nessa parte do tratamento. Como que se dá o início e por onde é feito esses caminhos aí para o tratamento do paciente?
o tratamento cirúrgico é o tratamento de cura, né? A gente considera o paciente curado quando a gente identifica precocemente a lesão, a doença está localizada, não tem metástase, não tem doença à distância, e aí a gente realiza a cirurgia, que pode ser tanto a retirada do estômago inteiro, que é a gastrectomia total, ou um pedaço do estômago que a gente chama de gastrectomia parcial ou subtotal, dependendo da extensão da ressecção. Esse é o tratamento curativo. Então, o tratamento curativo, ele é cirúrgico. Nesse momento, a gente também entra em discussão se o paciente vai precisar de quimioterapia antes da cirurgia, se tem algum linfonodo aumentado, se a lesão está muito profunda, para tentar reduzir um pouco da lesão. Se faz uma quimioterapia neoadjuvante, que é antes, que a gente discute, ou se após a cirurgia, se tiver algum linfonodo comprometido e tudo, faz a terapia adjuvante, que aí segue com o tratamento. Então, assim, o tratamento ele pode ser somente cirúrgico ou o tratamento cirúrgico com quimioterápico. Né? Entendi. Ela resumiu muito bem aí a modalidade dos tratamentos, né? Porque hoje em dia depende exatamente de quão inicial ou avançado é o diagnóstico do câncer, né? Lesões muito iniciais, dependendo, você pode tratar até por endoscopia hoje em dia, né? Claro que isso é para uma parcela mais restrita aí de pacientes, né? A gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem o Sistema Único de Saúde e a gente tem o sistema complementar, que são os planos de saúde. E dentro dos planos de saúde, a gente ainda tem variações de coberturas, né? Ou de qualidade. Isso tem que ser muito claro, tem que ser dito, porque isso é uma realidade, né? Então, não basta só ter um plano. Dentro desses estadiamentos que a gente fala, né? Seja muito inicial um tumor in situ, um T1, a gente pode até tratar com endoscopia. Do T2 para cima, hoje em dia, entra nessa faixa da neoadjuvância. Só que são vários critérios, uma coisa muito complexa deve ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, né? Lembrando que o tratamento do câncer hoje não é feito só por um médico. Isso vai envolver uma equipe, oncologista clínico, cirurgião, radioterapeuta, radiologista, equipe de nutrição, psicologia, equipe multidisciplinar toda. E a sequência do tratamento, ela vai variar de acordo com esses exames e principalmente pelo estadiamento, né? Agora, eu queria reforçar aí que a Ludmila falou sobre as biópsias. 95% dos câncer gástricos são adenocarcinoma. 5% vão variar entre outros subtipos, que vai ser giste, tumor neuroendócrino, linfoma. No caso do linfoma, aí você nem vai para uma cirurgia, o tratamento já é medicamentoso. Então, a endoscopia e uma biópsia bem feita ela é fundamental para, primeiro, definir o diagnóstico, né? Você fala, tem um câncer, tá? Qual tipo de câncer gástrico? 95% vai ser adenocarcinoma. Dos adenocarcinomas, a gente tem 2 subtipos ainda. Mas os outros 5% não podem ser esquecidos. E dentro deles, a gente tem uma modalidade, por exemplo, o linfoma, que o tratamento nem envolve cirurgia, né? Então, acho que essa lembrança é importante, sabe? É raro, mas pode acontecer. E a quimio e a rádio, como que fica nessa... A radioterapia, hoje em dia, ela não tem tanta aplicação no câncer gástrico, né? Como modalidade de tratamento curativo. Você pode usar ela, às vezes, em câncer da transição esôfago-gástrico, que seria a porção mais superior do estômago, na transição ali com o esôfago. A quimioterapia, ela está bem difundida, e aí ela vai ser aplicada ou antes ou depois da cirurgia. E hoje em dia a gente tem modalidades medicamentosas mais modernas, né, como a imunoterapia, as drogas-alvos, que vêm revolucionando a medicina e ajudando muito no prognóstico desses pacientes. São terapias caras, mas que funcionam
e tem um acesso restrito a uma parcela da população. E a gente sabe que nem tudo está disponibilizado, né, para a população mais carente, que são as pessoas que realmente utilizam a saúde do SUS. Eu falo que o SUS não é só saúde, o SUS não é só consultas médicas e cirurgias, o SUS é um complexo, é um universo muito grande. Então, todos nós usamos o SUS, direto ou indiretamente. Isso é bom. Exatamente. E deixar bem claro, deixar isso para a população, né, o quanto é importante o SUS no nosso país. Mas a gente sabe também que o acesso às drogas de maior custo e às vezes de maior eficácia, infelizmente, não são disponibilizadas ainda para grande parte da população, que é quem realmente utiliza o SUS. As cirurgias, vocês falaram das cirurgias curativas, né? E pode ser que se faça a cirurgia e o paciente não fique completamente curado do câncer gástrico. Isso vai depender do estágio, eu sei que deve depender também do estágio, mas fala um pouquinho mais nessa questão da cirurgia. Quando não se consegue obter o êxito total e a cura do câncer através da cirurgia, como que é o paciente conviver aí com o câncer gástrico? Tem benefício na cirurgia para retirada do tumor, né? Que aí a gente, mesmo que a cirurgia não seja curativa, quando a gente opera o doente, ele tem que ter condições também. Quando a gente pensa numa cirurgia que não seja curativa no doente, a gente avalia ele como um todo, né? Que para ele ver qual a cirurgia que ele aguenta, porque às vezes a gente vai só fazer o que a gente chama de gastroêntero, que é desviar o trânsito para ele continuar alimentando. Outras vezes, quando é um paciente que a performance status, a gente percebe, né, junto com toda a equipe, que ele aguenta uma cirurgia um pouco maior, a gente também opta pela retirada, né, da região do estômago que tem o tumor, porque você reduz carga de doença, né, até mesmo para fazer quimioterapia depois paliativa, tem esse benefício também. A cirurgia vai ser determinada de acordo com o status do paciente e o quão avançada a doença está, né? E casos, a gente tem que lembrar de duas situações, né? Uma em que o paciente é candidato à cura, e aí você opera ele, e aí segue o tratamento e cura da doença, apesar de que em oncologia a gente fala em cura após 5 anos de acompanhamento, né? Então, ao longo desse tempo, muitos pacientes podem até voltar com a doença. Então, a cirurgia ela tem que ser feita oncologicamente de forma adequada, né? Não é simplesmente a remoção do estômago ou do tumor. Existe uma padronização dessa técnica, né? A cirurgia oncológica, a linfadenectomia adequada, as margens. Agora, tumores mais avançados, igual a Ludmila falou, você pode não conseguir ressecar ele completamente. Aí a gente, depois da biópsia da cirurgia, a gente vai saber se as margens vieram livres ou não. Então, ali você já começa a saber qual vai ser o prognóstico do paciente. A cirurgia dividida em R0, R1 ou R2. A R0 seria aquela que saiu tudo. A R2 ficou coisa que você consegue ver. Você já termina a cirurgia, não saiu tudo. E a cirurgia R1, você pega a peça, depois da biópsia, você fala, a margem microscópica ficou comprometida. Então, esse paciente tem uma chance de ter mais doença, de recidivar a doença. E aí ele tem que fazer o tratamento adjuvante. Quando o paciente tem uma doença que é irressecável, aí entra a cirurgia paliativa, que ela está indicada em situações específicas, seja por um sangramento, né? O paciente está com um tumor muito avançado, ele está sangrando, você tem que ir lá controlar o sangramento do paciente. Ou ele não está conseguindo alimentar. Você pode fazer uma prótese por endoscopia, não tem acesso à endoscopia com prótese, você faz um bypass, faz um desvio, ou você pode fazer uma jejunostomia para o paciente alimentar. Então, tem essas categorias, né? Bom, observando o que vocês têm me dito aí, com relação ao fator do paciente, né? Você falou lá atrás sobre os exames a partir dos 40 anos e você falou também do paciente dependendo muito do estado do paciente. Então, a gente sabe, isso aí é fato, né? Que às vezes as pessoas mais velhas, vamos dizer assim, às vezes elas não têm estrutura mesmo para aguentar uma cirurgia, às vezes tão agressiva.
E às vezes um paciente mais jovem tem uma grande oportunidade, vamos dizer assim, de fazer uma cirurgia mais definitiva e realmente ficar livre definitivamente da doença. E quando não se tem a oportunidade, né, das drogas-alvos aí, que são tratamentos mais caros, e o paciente está num estágio, então, da doença já mais comprometido, que ele não aguenta a cirurgia definitiva, aí é que é feito, então, esse procedimento do desvio, do bypass que você falou, é nesse sentido, então, que funciona. Quando surge a demanda, a gente faz os procedimentos paliativos, né? Eles vão ter indicações específicas, né? Não quer dizer, a grande maioria dos pacientes oncológicos paliativos, né, incuráveis, vão passar por algum procedimento cirúrgico durante o tratamento dele. E o fator idade? Tem, assim, uma idade assim que às vezes a gente acha assim que só, né, pessoas mais velhas, acima de 40, que são acometidas. E a gente sabe que às vezes um caso ou outro pode acontecer de ser diagnosticado mais precocemente na fase inicial da idade. Assim. O que vocês me dizem assim? Alguma idade tipo 20 e poucos anos, alguma coisa nesse sentido ou não? Eu tive um colega de faculdade que teve um diagnóstico de câncer gástrico quando a gente estava formando no FMG. Ele estava sentindo dor de estômago, estava todo mundo ali naquele estresse pré-prova de residência, todo mundo estudando muito, né? Porque era o segundo vestibular que todo mundo ia fazer, e ele estava sentindo muita dor epigástrica, muita dor de estômago, e estava tomando omeprazol, um atrás do outro, achando que era o estresse da prova, sabe? Do estudo. E aí ele cursou com a dor abdominal tão intensa que ele foi parar no hospital, fez uma cirurgia de apendicectomia de urgência. Durante a laparoscopia da apendicectomia, descobriram uma carcinomatose abdominal. Então o câncer já tinha espalhado pelo abdômen dele e chegou a cometer o apêndice. Então ele fez um diagnóstico de um câncer gástrico metastático com essa apendicite aguda, sabe? Então, assim, são casos menos frequentes, mas existem, sim, tá? Cada vez está mais comum e geralmente mais agressivos, né? São casos mais agressivos, casos de câncer mais agressivo. Então, pode acometer qualquer pessoa, né? Doutor Henrique, eu vou entrar num assunto aqui agora que talvez você consiga nos ajudar. O paciente que fez cirurgia bariátrica, ele deve ter alguma preocupação a mais com o câncer gástrico? Ou algum tipo de câncer específico assim, no abdômen? Então, essa é uma excelente pergunta, né? Porque a cirurgia bariátrica ela está muito difundida, é muito comum, né? Ela está sendo realizada aí com muita frequência, bons resultados e segurança técnica, né? Tratando uma doença que é a obesidade. A obesidade é um fator de risco para câncer gástrico, sabe? Agora, é importante a gente lembrar que a cirurgia bariátrica ela também é subdividida em algumas técnicas. Hoje, as duas mais comuns são o bypass gástrico, Y de Roux, ou o sleeve. O bypass gástrico, ele não aumenta o risco de câncer, porque o desvio que é feito no trato gastrointestinal, ele não dá um refluxo alcalino. Então, de certa forma, você não tem um causador de câncer que seria o refluxo alcalino. Uma pequena desvantagem dela é o fato de, após a realização do bypass, com esse desvio, a endoscopia não chega naquele estômago excluso mais. Então, você não consegue acompanhar aquele estômago excluso. Mas, estatisticamente, os estudos não mostram aumento de câncer gástrico nesses pacientes. No caso do sleeve, você tem, teoricamente, um potencial de refluxo alcalino. Não são todos os pacientes que vão desenvolver.
mas alguns pacientes envolvem um refluxo alcalino. Isso pode causar uma metaplasia ali no esôfago distal, mas não tem dados suficientes hoje para você falar assim, ó, a cirurgia bariátrica ela aumenta. Mas a gente sabe que historicamente os pacientes que faziam a gastrectomia por úlcera gástrica na técnica do Birholt, né? No Birholt 2 a gente tinha um aumento do refluxo e a gente tem casos de câncer gástrico nesses pacientes. Sim. Né? E aí são cirurgias que a gente vê com pouca frequência, mas seria a degastrogastrectomia, né? Então, tem que entender a diferença entre qual técnica está sendo analisada. Mas eu enfatizo, a cirurgia bariátrica, por si só, não aumenta o risco de câncer gástrico. Ótimo. No meu modo de ver, ela diminui porque ela está tratando a obesidade, que é um grande fator de risco. E não só a obesidade, né? A gente sabe o quanto a obesidade impacta, né, na vida de todas as pessoas, né? Mas a gente tem que sempre falar de prevenção e de qualidade de vida, né? E estar dentro do peso adequado é importante para a nossa qualidade de vida. Associado, é claro, a uma alimentação adequada, que a gente precisa também ter cuidado com os alimentos processados, com os embutidos. A gente sabe o quanto isso prejudica a nossa saúde no modo geral, mas também a atividade física, que a gente não pode deixar de forma alguma, né? De fazer e praticar atividade física para a gente poder diminuir esses riscos todos aí. Com certeza. E lembrar também do consumo de álcool e cigarro também, né? Que são dois fatores importantes aí que também estão relacionados ao câncer gástrico. São dois hábitos que a gente deve desincentivar, né? Eu falo que a gente não é fácil, né? A gente fazer mudanças de hábitos de vida, mas a gente sabe que elas são fundamentais para a gente ter uma qualidade, né? E poder ter uma vida mais ativa e com maior qualidade de vida, né? Eu acho que a gente falou bem aí nesse podcast aí dos principais sintomas. Eu vou deixar aí para vocês fazerem algumas considerações que vocês acharem assim, algum ponto que a gente não tocou, mas que é importante a gente tocar. Doutora Ludmila, pode ficar à vontade, porque eu acho que às vezes a gente acha que abordou tudo e às vezes ficou alguma coisa aí que ainda precisa de ser falado, né? Pode ficar à vontade. Não, acho que a gente abordou tudo, assim, né? A gente conseguiu falar bastante coisa, né? O que eu quero reforçar é que o câncer gástrico, a gente atua, assim, a nossa luta, né? É no diagnóstico precoce e na prevenção. A prevenção passa pela difundir a informação para a população conseguir identificar precocemente alguns sintomas e o cuidado também. Então, passa por isso, né? Pelo cuidado da alimentação saudável, evitar charcutaria, alimentos ricos em sais, atividade física, perda de peso, não beber, não ter o excesso de álcool, né? Diariamente, aos finais de semana. Não fumar, isso tudo é importante para a gente prevenir a doença, né? Que a gente, nesse caso, a gente vai atuar na prevenção primária. E considerando que em algum momento o paciente passa a sentir sintomas persistentes, é o que a gente sempre fala, né, Carmen? Os sintomas persistentes do abdômen, eles devem ser avaliados. Uma dor abdominal persistente, uma azia persistente, um mal-estar, aquela sensação de empachamento, isso tem que ser valorizado. E aí procurar o atendimento médico para a gente conseguir avaliar e entender o que está acontecendo, né? Sim, eu acho que está bem dito aí, bem explicado. E eu gostaria que quem estiver nos ouvindo aí, principalmente os pacientes, né, entenderem da importância de tudo e contar com o apoio aí, né, da ASPEC. Para mim é uma honra ter vindo aqui, ter participado desse podcast, sabe, Marcelo? E gostaria, se possível, que você falasse um pouquinho para a gente aí da ASPEC, se vocês têm experiência com algum paciente com câncer gástrico, que tipo de apoio aí que vocês têm trabalhado com eles? Olha, a nossa instituição, a gente pegou um paciente com câncer gástrico há
há mais ou menos uns 8 meses, mas a gente pegou esses pacientes em estágio bem avançado, então assim, a gente não teve nem oportunidade de conhecer realmente assim, de como que surgiu isso, né? A gente, infelizmente, não teve muito contato com esse paciente, não. Mas a gente lida com o paciente o tempo todo, né? E falando de prevenção, né? No que diz respeito assim, às campanhas educativas, a ASPEC, ela tem no site da instituição, tem muito material, muito conteúdo falando de como se prevenir alguns tipos de câncer, né? Falando sobre alimentação saudável, falando do SUS, como a gente falou, que é uma ferramenta importantíssima aí para a gente, né? Então, assim, a gente tem muito conteúdo importante na nossa instituição, sem contar o apoio psicológico, que é fundamental, né? Apoio emocional para os pacientes, porque a gente sabe que não é fácil lidar com a doença, não é fácil lidar nem para o paciente e nem para o familiar do paciente. A gente fala que quando tem um diagnóstico de câncer na família, ele envolve todos os membros da família, não é só o paciente, né? Então, a gente precisa realmente assim, de ter esse amparo, de ter esse apoio emocional. E a ASPEC, como eu falei com vocês também nos bastidores, aí, a gente tem os encontros com os pacientes, é uma rede de apoio, um paciente se apoia em outro paciente, compartilha a jornada. Eu acho que isso é fundamental, é importante a gente ter essa rede para que o paciente tenha esse apoio. E nem sempre o tratamento de um é o mesmo tratamento do outro. A gente deixa isso bem claro para os pacientes oncológicos, que às vezes um tipo de tratamento que está sendo feito para um paciente nem sempre é o mesmo tratamento para o outro paciente. E aí às vezes se perguntam, mas por que você está fazendo isso e eu não estou? Né? Isso é uma questão assim, que vem muito nos nossos diálogos, nos nossos bate-papos. E aí eu sempre faço a intervenção, olha, vamos tomar cuidado nesse ponto, pergunta para o seu médico, e ele vai saber fazer a melhor escolha do seu tratamento de acordo com o seu caso, né? Então, essa rede de apoio nossa é importante, a gente ter esse bate-papo com os pacientes para poder realmente esclarecer. Eu falo que o empoderamento do paciente é muito importante. Eu falo que o paciente, ele tem tantas dúvidas com o diagnóstico que quando ele tem uma consulta marcada, ele fica tão ansioso e ele chega na consulta, quando chega lá no oncologista, ele não consegue esclarecer nenhuma das dúvidas dele, porque ele está tão ansioso, ele esquece de tudo. Então, a gente também orienta ele a ter um caderninho de anotações, sempre que surgir alguma dúvida, ele fazer essa anotação, levar esse caderninho para a consulta, e quando chegar lá na consulta, ele realmente esclarecer todas as dúvidas dele. Porque se for ficar na cabeça, não vai dar conta, vai voltar cheio de dúvidas, e às vezes a gente tem uma ferramenta digital, a gente sabe o quanto a internet nos possibilita, mas também vem atrapalhando muito, porque às vezes o paciente quer tirar a sua dúvida na internet. E isso a gente sabe que não é o melhor caminho, né? Então, acho que a gente tem que conversar realmente com os profissionais. A rede nossa de apoio é uma rede realmente para poder orientar e empoderar o paciente. A gente não faz nenhum tipo de diagnóstico, nada nesse sentido. A gente quer mesmo esclarecer as pessoas através desse canal de comunicação, que é o nosso Oncocast da ASPEC, e com as nossas redes sociais, que são bem ativas, tanto o nosso site quanto o Instagram, para que a gente leve essas informações de qualidade a mais pessoas, e que quem assista e que goste do nosso conteúdo continue compartilhando e levando isso para a gente alcançar mais a população. Acho que esse é o nosso objetivo, né? A gente não pode, de forma alguma, deixar a rede social tomar conta dessa informação que não é dela, né? Infelizmente, mas o volume é muito grande de pessoas que fazem busca hoje pelas doenças e pelos sintomas da internet, e sendo que existem canais melhores para isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Com certeza. A internet veio para ajudar, em alguns momentos ela atrapalha, né? Mas o que você está falando é muito importante, né? O paciente tem que usar a internet como apoio, né? Não como substituto, né? E eu queria pegar um gancho aí no que você falou
sobre o SUS, né? O SUS é tão importante que a gente tem que lembrar que quando a gente fala de tratamento, mais de 70% da população brasileira vai ser tratada no SUS. Os outros 30%, aproximadamente, né? Em algum momento eles vão usar o SUS também. Então, 70% é só SUS, então é uma entidade muito importante e que tem que ser levada muito a sério. Ótimo. Então, acho que é isso. A gente fica por aqui, então. A gente agradece a vocês aí que acompanhou o nosso podcast. Em breve, a gente estará com outros temas tão relevantes quanto esse do câncer gástrico. Muito obrigado aí por nos acompanhar na nossa rede social. Muito obrigado, doutor Henrique, doutora Ludmila. Eu acho que foi um bate-papo bem bacana, bem legal. A gente conseguiu esclarecer muita coisa. Muito obrigado mesmo pela participação, pela disponibilidade do tempo de vocês. Eu sei que a agenda é corrida e vocês disponibilizaram esse tempo para estar aqui com a gente, mas os pacientes e a nossa instituição agradecem muito a vocês pelo carinho aí, por estar com a gente. Então, uma boa tarde para vocês. Muito obrigado. Obrigada.